A graça e a paz, irmãos. Feliz, alegre de estar aqui com vocês. Mesmo. Deus é bom, né? Deus, Ele promove, né, encontros. Ele tem essa capacidade. Onde a gente não espera, quando a gente menos espera, Ele vem e faz um rebuliço, faz um movimento. E aí o que a gente faz? É dar glória a Deus, né? É agradecê-lo. Porque Ele é fiel, né? Minha família, metade da minha família está aqui comigo, né? Uma parcela. Está aqui meu filho Davi, meu filho Jardson, minhas bênçãos. Rebequinha, que não é mais Rebequinha, né? Falo que ela é Rebecona, ela briga comigo, fica chateada, que ela quer continuar sendo Rebequinha. Rebequinha está noiva, vai casar, acho que no final do ano que vem, para a nossa alegria. E ela está em Bento Ribeiro, na casa dos avós, porque ela está fazendo faculdade de letras e lá é mais perto, né, da faculdade onde ela faz, do que do Parque São José para o UFRJ. Mas ela, esse final de semana, ela falou que vem, né, vai estar conosco. Nós estamos congregando ali na Igreja Batista Vida com Vida, pastor Edson Quaresma, né, ali lá em Santa Maria mesmo, né, perto ali do fórum. Temos tido algumas dificuldades, né, galera, de estar ali, né, presencialmente, porque estamos sem carro, sem van, as vans também pararam de rodar, e assim a gente tem uma dificuldade, né, de translago, de estarmos ali, e temos entendido também que Deus quer nos trazer de volta para o Parque São José, né, a congregar novamente mais próximo de casa, porque até as pessoas, né, os visitantes, as almas que Deus tem colocado no nosso caminho são do Parque São José, e não cabem, graças a Deus, dentro do Fox Azul. Então, a gente, para continuar congregando lá e levando as pessoas do Parque São José, daqui a pouco a gente vai ter que alugar um ônibus, né, particular para levar, porque Deus tem levantado pessoas naquele lugar. Mas estamos orando, né, ao Senhor, para Ele assim então nos conduzir, para Ele fazer a vontade dEle acima de qualquer coisa. Eu estive conversando com o nosso pastor e ele, não acredito. Mas Deus também tem dessas coisas, né? Ele nos movimenta, nos leva aonde Ele quer. Irmãos, eu queria compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos no livro de Êxodo. É um texto bem conhecido, capítulo 19, muito rico também, por sinal. Eu trouxe uma Bíblia bem grande, tá? Essa Bíblia que me vendeu foi a pastora Diana, inclusive, né? Ó, ainda tem, ó, fazendo propaganda. Porque as letras são maiores, vai chegando a idade, a gente vai tendo aquela dificuldade. Eu tenho uma outra Bíblia que eu gosto muito dela. Está bem velhinha, bem caidinha, toda marcada, mas as letras são bem pequenininhas. Aí, para não passar tanta vergonha na frente dos irmãos, eu trouxe essa que é maior e as letras também são maiores. Irmãos, o capítulo 19, ele é bem grande, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler alguns versículos e depois eu vou narrar a história, tá bom? Para que a gente, então, ganhe mais tempo. Mas eu queria desafiar os irmãos, eu queria que os irmãos lessem esse texto em casa, tá? Leia, que com certeza ele vai continuar a falar com os irmãos nas suas casas. O tema é assim: Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Versículo 1. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Versículo 2. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte o monte. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas das águias e vos trouxe a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes os meus concertos, então serei a minha propriedade
peculiar dentre todos os povos, porque todas as terras são minhas. Amém. Que Deus abençoe e aplique esta palavra em nossos corações. Podeis assentar em nome de Jesus. Como eu falei, né, é um texto conhecido, uma história bem conhecida. E a gente tem vivido momentos difíceis, muito difíceis, não só para um grupo de pessoas apenas, mas para toda a sociedade brasileira. Tem vivido momentos difíceis, momentos conflituosos, devido a uma pandemia, aquilo que os irmãos já sabem, que não escolhe classe social, né? Ela é para todos, né? A gente vê desde o mais paupérrimo ao mais rico, né? Ela não poupa ninguém, ela é implacável. Isso gera em nós, tem gerado em nós ainda mais, tem agravado, melhor dizendo, em nós, um sentimento de medo. E eu queria começar esta palavra, eu queria começar essa oportunidade, falar sobre esse sentimento de medo, que muitas vezes ele é benéfico, sim, e muitas vezes ele é maléfico. Que muitas vezes ele é uma dádiva de Deus e outras vezes ele é uma maldição na vida nossa dia a dia. Que ter medo não é o problema. Como eu falei, é bom ter medo, é bom ter temor, é bom sentir aquele frio na espinha que às vezes impede você de passar por determinado local, ou de fazer alguma coisa que não deveria fazer. É medo. Por exemplo, eu tenho medo da onde eu moro, pegar o carro, meia-noite, e sair pela estrada fora, sem direção, passar para os lugares, né, que nós conhecemos que são perigosos, que na minha época, ou melhor, outrora, nós não tínhamos essa dificuldade. Nós entrávamos e saíamos do nosso bairro a hora que nós quiséssemos ir, né? O máximo que nós víamos na rua eram os cachorros latindo. Mas o medo, ele faz com que eu evite sair fora de hora, ele evite que eu passe por determinados locais. E como eu falei, isso é saudável, sim. Os jovens são um pouco mais ousados, né? Em casa eu tenho a galera lá que eu tenho que ficar buzinando, falando, repetindo a mesma coisa. Cuidado, não saia, não vai. Quando vai eu fico ligando. E às vezes antes de ligar o telefone eu escuto eles falando, meu pai é chato pra caramba, né? Mas faz parte. Temos que ser chato, esse é o nosso papel. Porque a gente que tem mais experiência, automaticamente a gente tem mais receio, a gente tem mais temor das coisas, porque a gente já experimentou, a gente já viveu. Mas não é desse medo que me preocupa, não é desse medo que eu gostaria de falar nesta noite. O sentimento medo é aquele sentimento que paralisa-nos, aquele sentimento que nos impede de viver o melhor e o maior de Deus. É aquele sentimento que me traz o desânimo, aquele sentimento que me cola no chão. E quando eu vejo a dimensão de Deus, eu vejo mais de Deus, eu vejo a presença de Deus poderosa, e eu sei que Deus tem mais, que Ele é uma fonte inesgotável, mas eu me sinto receoso, paralisado, de continuar a caminhar, de continuar a viver, de continuar a subir. E esse texto ele fala exatamente disso. 3 meses após a saída do povo de Israel do Egito, conduzido por Moisés, esse povo começou a, quando saiu do Egito, antes mesmo de sair do Egito, eles já tinham experimentado, vivenciado o poder glorioso de Deus. Eles já tinham visto um cajado ser jogado no chão e se transformar em uma serpente. Eles já tinham visto as águas do rio Nilo se transformarem em sangue. Eles já tinham visto todo tipo de manifestação do poder de Deus neles, com eles e para eles, que culminou justamente na morte do primogênito, e finalmente eles conseguiram sair, se libertar das garras do Egito, que eles já estavam há anos
e anos ali. Eles experimentaram um dos fenômenos da natureza mais sobrenaturais que já foram narrados na Bíblia, que é a abertura do Mar Vermelho, que até hoje dá pano para manga, né? Até hoje a gente vê cientistas tentando explicar cientificamente aquilo que não tem explicação. E quando eles saíram e completou 3 meses dessa saída, dessa peregrinação, eles se depararam justamente aos pés, ao deserto do Sinai, aos pés do Monte Sinai. Deus conduziu o povo de Israel a um lugar específico, a um momento específico. Como também nesta noite Ele te conduziu a um lugar específico, a um momento específico, que é a presença dEle, porque Ele está aqui. Nós fomos atraídos, conduzidos ao pé do monte que nós estamos nesta noite. Imagina comigo. E naquele instante que eles chegaram ao deserto, que eles chegaram ao pé do monte, o Senhor mandou chamar Moisés para que subisse. Deus queria ter um tete-a-tete com ele. Deus queria ter uma conversa sincera, um papo reto, como a gente costuma dizer. E lá em cima, no Monte Sinai, Deus começa então assim a se comunicar, a dizer algumas coisas referentes a Israel. E foi justamente o pedacinho que nós lemos. Se eu não me engano, o versículo 3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. E Deus começa a dizer o que Moisés precisa dizer para o povo de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes os meus concertos, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, você agora vai ser uma carta escrita. Você agora, Moisés, vai ser usado. Você agora vai ser o transmissor da minha voz para o povo que está lá embaixo. E eu me remeto novamente a um pouco atrás, naquele mesmo Moisés que dizia: mas Senhor, eu não sou eloquente, eu não sou um bom orador, eu não tenho uma boa oratória, eu sou pesado de boca, pesado de língua. E o Senhor diz a Moisés: vai, pois agora eu estarei com a tua boca e te ensinarei o que há de fazer. E a gente vê o cumprimento disso no Monte Sinai, ele sendo boca de Deus. E Deus diz o seguinte: traz a lembrança do povo. Passaram-se 3 meses somente, mas Deus estava reforçando a memória, dizendo: não vos esqueceis que eu sou aquele que vos tirei do Egito. Que assim como, com as asas da águia, eu vos tirei de um lugar e trouxe para minha presença, vos trouxe para mim. E se diligentemente, se com toda a força, com toda a fidelidade que há no seu coração, você assim então me obedecer, vocês serão a minha propriedade peculiar. Há uma outra versão disso, que diz: serei jardim secreto de Deus. Eu tive a oportunidade de estar em Curitiba uma certa ocasião, e é uma cidade belíssima. A gente costuma dizer que é a cidade das flores, com centenas e centenas de jardins ao ar livre. E ali você pode entrar e desfrutar do cheiro, do aroma, das cores, da textura de cada flor. É um lugar belíssimo. Mas o texto diz que nós somos jardim secreto. Que esta beleza, que este aroma, que essa textura que somos nós, só o Senhor Jesus pode desfrutar. Que Ele nos fechou, que nós somos a sua propriedade exclusiva.
o povo adquirido por Ele, e que o Espírito Santo de Deus, Ele tem ciúme de nós, que Ele nos chama para Ele, por Ele, e que Ele não aceita outra coisa a não ser isso. E Deus diz a Moisés: fala isso, que eles são meus, não só ele, mas como toda a população da terra me pertence. E Moisés então, obediente, desce ao monte, e vai trazer assim então ao povo esse recado. E o povo se alegra com aquela palavra, se alegra com aquilo e diz: Moisés, nós queríamos ter a mesma experiência que você. Nós estamos felizes pelo seu intermédio, estamos felizes por Deus ter te usado até o dia de hoje, mas nós queremos também viver isso. E Moisés então sobe novamente. Imagina que maratona, hein? Sobe ao monte e diz isso ao Senhor: o povo quer ter contigo. E o Senhor diz ao povo que quem quer estar com ele sou eu, Deus. Que não é só o povo que deseja estar comigo, mas eu quero estar com ele também. E Moisés desce novamente e diz ao povo: olha, o Senhor também deseja comunicar com vós, Israel. O Senhor deseja também falar, conversar, olhar. O Senhor também deseja oportunizar a vocês. Só que tem uma condição. O Senhor nos deu 3 dias e 3 noites, para que assim então o povo de Israel se santificasse durante esses 3 dias. Para que assim então não fossem fulminados. Para que assim então não fossem mortos pelos seus pecados. O Senhor nos deu então um prazo de validade de 3 dias, para que venhamos nos santificar, nos purificarmos, que após estes 3 dias, o Senhor irá nos chamar, mas até então, ninguém poderá se aproximar do pé do monte, nem homem, nem mulher, nem criança, nem gado. O Senhor mandou que colocasse assim então, como uma fita dessa, sobre todo o monte, assim então, limitando o acesso de qualquer um durante 3 dias. E 3 dias foi feito isso. Durante 3 dias o povo de Israel se sujeitou àquela santificação, àquela purificação, de não se sujar, de não pecar, de manter-se dentro das suas cabanas, dentro das suas tendas, para que assim então não viesse pecar nem no olhar, nem no pensamento. Os casados dormiam separados das suas esposas para não ter nem relações. Porque assim então eles entenderam a complexidade, a seriedade que era aquele momento. Eles entenderam que embora houvesse neles um desejo, uma expectativa, Jardson, de estar lá no monte, de presenciar, de vivenciar o que Moisés estava vivenciando, mas havia um temor e um tremor. E passaram então a se purificar, a santificar-se. Que chegou o dia. Chegou o grande dia, o grande finale. O dia marcado, o momento tão esperado. E quando assim então Moisés sentiu que era a hora, enquanto homem de Deus, profeta de Deus, ele convocou a todo Israel de Deus, a todo Israel que colocasse para fora, que saísse das suas tendas. Não havia acepção, não era só os homens, mas que os homens, as mulheres, os pequenos e os grandes, era o momento. Era o momento assim então, daquelas pessoas, daquela população, daquele povo, se preparar naquela corrida de subida. E quando eles já estavam prestes a subir, veio uma buzina, veio um som, uma trombeta, anunciando que aquele era o grande dia do Senhor. O grande dia esperado do Senhor. Os irmãos já começaram a entender aonde Deus quer nos levar nesta noite. Uma trombeta soou de uma forma tão grande que tremeu os alicerces, tremeu
o chão, tremeu o coração. E aquelas pessoas que já estavam prontas, preparadas para assim então sair correndo e subir o monte na direção de Deus, eles temeram naquele instante e recuaram, pararam, temeram. Aqueles homens e mulheres que estavam preparados, esperando durante 3 dias, o grande dia do Senhor, o momento aguardado, o dia do casamento, aquele momento que o noivo fica no altar, esperando, na expectativa de entrar assim então pelas portas a noiva, e ele fica andando de um lado para o outro, olhando no relógio, mexendo na gravata, consertando o terno, mexendo, conversando um com o outro, suando, e a gente que já passou por isso, a gente sabe que ele está tenso, que ele está nervoso, que é o grande momento da sua vida. Era este momento em que havia uma expectativa no coração daquelas pessoas, mas infelizmente o som da trombeta os parou. O ruído, o barulho era tão grande. E quando eles olharam para cima, quando eles olharam para o monte, eles ficaram mais aterrorizados ainda, porque agora não era só mais uma trombeta que soava, mas além da trombeta soar, havia um fogo que tomava todo o cume daquele monte. Havia uma tempestade que tomava todo o cume do monte. Havia um vento que soprava, assobiava em todo o topo do monte. Eu não consigo juntar as duas coisas, irmãos. Imagina comigo, eu não consigo juntar o fogo e a água. Eu não consigo ver esses dois elementos em um só espaço físico, porque são justamente o oposto. Mas no cume do monte Sinai havia fogo e chama, chama e fogo, água. Realmente é de dar medo. E o medo daquele povo aumentou ainda mais, por ver e não entender. E no mesmo instante eles convocaram Moisés. Moisés, vai em nosso lugar. Nos represente, Moisés. Vá lá em cima e veja o que Deus quer, porque eu não vou. Se formos, morreremos. Se formos, morreremos. Apesar da experiência que Moisés já tinha com o Senhor, eu também tenho quase certeza que ele sentiu o mesmo tremor. Mas a diferença entre Moisés e o povo de Israel era simplesmente o desejo ardente, a vontade de estar lá a qualquer preço. Moisés gritou para sua alma: nem que eu morra, ou afogado, ou queimado, ou tostado, mas eu quero estar lá em cima. Eu quero estar lá onde Deus está. Eu vou subir, apesar do cansaço físico, da idade avançada que ele já estava, das vezes que ele já tinha subido e descido aquele monte, mas mesmo assim, mediante ao som da trombeta que soava e balançava tudo, mesmo que assim então o calor que vinha daquele monte, já assim então o trazia um certo arrepio, Moisés fechou os olhos e ele começou a correr, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir cada vez mais. E cada vez que ele subia, havia um desejo de querer mais, mais e mais e mais. E ele pôde experimentar naquele dia a presença de Deus de uma forma singular. O povo ficou para trás. Deixou de experimentar, deixou de viver, deixou de conhecer Deus não a mais como um vislumbre, como um espelho embaçado, não por uma cortina, mas mais a oportunidade de estar com Deus, estar com Ele, de vivê-lo. E que eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite é que
nós vivemos momentos como estes também. A história só se repete, irmãos. Ela só se repete. Eu não sei quantos anos existe esse texto para os dias de hoje, mas ele é tão contemporâneo, ele é tão atual, que são justamente os momentos que nós estamos vivendo nesses últimos dias, em que o Senhor nos espera no cume do Monte Sinai, e Ele nos convida a subirmos na sua direção para vê-lo, para estar com Ele, um passo de cada vez. Eu não sei se o irmão já teve a oportunidade de subir um monte, mas não é algo fácil, não é algo assim tão simples quanto parece. E o Monte Sinai, as suas pedras são rochosas, e toda pedra rochosa, ela quando bate, ela machuca, porque ela é dura, ela é afiada. E nós estamos assim também, olhando para o Monte Sinai nesta noite. Há uma trombeta que soa. Esta trombeta é a voz do Espírito Santo de Deus, nos convocando a estar lá em cima com Ele. E quando a gente olha para o alto, ao invés de nós focarmos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, nós vamos olhando para os obstáculos, nós vamos olhando para as dificuldades, nós vamos olhando para as pedras, para os calcários, nós vamos olhando assim então para as pedras afiadas, para as dificuldades do dia a dia, e ela nos consome. E ao invés de assim então subirmos, galgarmos, a gente para no pé do monte que nós queremos um dia subir. É como se aquela fitinha, aquele limite ainda estivesse entre nós, o monte e Deus. É como se ainda aquele limite, aquela corda que Deus mandou colocar durante os 3 dias para que ninguém tivesse acesso, continua ainda a nos embarreirar. Mas um dia um homem chamado Jesus, ele veio e ele arrancou este limite. Ele arrancou esta corda. Ele arrancou justamente aquilo que embarreirava, aquilo que nos impedia de tocarmos no monte, de estarmos com Ele lá em cima, nos dando assim então acesso ao monte. Mas Ele nunca falou que foi fácil, Ele nunca falou que seria molezinha, mas pelo contrário, no mundo tereis aflições, mas credes, 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 credes. Credes. Para subir o monte precisa realmente de uma ousadia, de uma coragem além de nós. Nós precisamos ser dotados pelo Espírito Santo de Deus de uma capacidade, de uma coragem tão grande, para que assim, então este medo saia de nós, saia de nós. O amor de Deus lança fora todo e qualquer medo, inclusive o medo de se expor, inclusive o medo de estar, de subir, de se machucar. Sabe o que é o legal nessa história toda? É que nessa trajetória, nessa subida, você não está sozinho. Você não está sozinho. Estamos juntos. Estamos subindo na mesma direção. E quando a gente percebe que alguém está sendo tomado pelo medo ou por outro tipo de sentimento e está tentando parar, está tentando desistir, a gente vai lá, junta-se a ele e vamos junto. Eu quero chegar lá em cima, mesmo que o fogo me consuma, mesmo que a água me afogue, mesmo que o vento me jogue de um lado para o outro, mesmo que a tempestade venha, relâmpagos e trovões, mas eu assim então eu foco no Senhor e digo: Senhor, se é aí que o Senhor está, é aí que eu desejo ir. Se aí é onde o Senhor está, é para lá que eu quero ir. É lá que eu desejo estar. 3 dias, purificai e santificai durante
3 dias. A Bíblia fala que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. 1000 anos como se fosse apenas um dia. Jesus Cristo, durante 3 dias, ele foi preso, morto, e ao terceiro dia, ele ressuscitou. Um dia, 2 dias de purificação e santificação, e ao terceiro dia, ele veio à tona. Ao terceiro dia veio o grande finale. Ao terceiro dia foi justamente o momento em que a trombeta soou dentro daquele local, dentro daquela gruta, dentro daquele buraco. E ali ele então veio à vida. Se um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, eu estou vivendo agora os últimos momentos da quase ressurreição, da minha ressurreição, da nossa ressurreição, do nosso encontro com Ele. Estamos em 2020, 2021, quase. Já vamos completar quase que 3000 anos. E não foi exatamente quando completou 3 dias que o povo subiu. Não foi quando completou 3 dias que a trombeta soou. Não foi quando completou 3 dias completo que assim então Israel foi convidado a se colocar de fora e a esperar a presença de Deus, se encontrar com Ele, não. Foram 2 dias incompletos, quase 3 dias, e que a trombeta soou. E esta trombeta, irmãos, vai tocar novamente. Essa trombeta vai tocar novamente. Há uns 5 anos atrás, eu não me lembro exatamente, eu lendo uma reportagem dos Estados Unidos, mandou uma sonda a uma constelação chamada Orion. E a constelação de Orion é como um portal, ela forma uma porta mesmo, de estrelas. E eles mandaram justamente uma sonda que tinha a condição, a capacidade de capturar sons. E quando aquela sonda finalmente passou pelos portões de Orion, e aqueles cientistas começaram então a medir e a procurar um som, porque o céu, a imensidão do universo é um silêncio total, vocês sabem disso, né? Mas quando assim então aquela sonda abriu e eles foram medir o som, eles ouviram um som estranho. Um som estranho. E eles foram tentar comparar aquele som que eles estavam ouvindo com alguma coisa terrena, com alguma coisa palpável. Eles perceberam que era um som de muitas asas batendo. Muitas asas batendo. E cada vez que eles mediam o som se tornava cada vez mais próximo, cada vez mais alto. O ano passado, esse mesmo grupo de cientistas, esse mesmo grupo de pessoas medindo, eles perceberam que o som mudou. Não há mais simplesmente ou somente o som de muitas asas batendo, uma revoada de pássaros, mas há um som de trombeta. Há um som de trombeta sendo capturado por aquela sonda. Ah, pastor Jardel, o senhor está viajando na maionese. Ah, pastor Jardel, isso aí é crendice. Ah, pastor Jardel, isso aí é conversa para boi dormir. Pode ser. Pode até ser. Mas pelo aquilo que a gente tem visto e vivido, eu digo para vocês, eu não sei se é essa trombeta que está lá em Orion, eu não sei se é exatamente este som, mas já há um bradar do Espírito Santo de Deus, já há um grito dele, nos convocando então a colocarmos assim tão prontos, preparados,
para assim então já estarmos no Monte Sinai, no Monte do Senhor, a aguardar, a esperar a vinda e a chegada do nosso noivo. Uma ocasião eu falei, os irmãos devem se lembrar disso, que como é o casamento lá dos judeus, diferente do nosso, aqui o noivo fica no altar esperando a noiva, lá é o contrário. A noiva fica em casa preparada, e o noivo é que vai buscá-la no seu cavalo, na casa dos seus pais. Há uma expectativa, uma ansiedade, não deste noivo aqui do Brasil que fica olhando para o relógio dentro de uma igreja, ao lado de um pastor, mas lá existe uma ansiedade de uma noiva adornada, preparada, que já passou pelo banho, que já passou assim então pelos seus perfumes, que já passou pelas suas ervas finas, que já colocou assim então o seu vestido nobre, que já colocou a sua coroa, que já colocou assim então os seus adornos. E é um menino contratado pela noiva, que fica à beira do caminho, sentadinho ali, aguardando com os olhos abertos a qualquer movimento. Davi, quando o noivo aponta lá na beira do caminho, esse menino começa a gritar, começa a bradar, começa a: vem o noivo, vem o noivo, vem o noivo. É a trombeta soando, avisando para a noiva que a chegada a hora, que assim então o que foi preparado, o que não foi preparado, já não dá mais tempo. Este menino é o Espírito Santo de Deus também, avisando-nos neste momento que o noivo está vindo na nossa direção. O medo te parou, o medo te paralisou, o medo abortou os seus sonhos, o medo te pregou no chão e você ficou no pé do monte que você um dia quis subir, e agora você só diz: eu não consigo, eu não sei, eu não posso, eu não tenho forças sozinho, não tem como. Eu já tentei subir, eu fui até um certo ponto, mas de lá então eu escorreguei, meus pés viraram, eu me sangrei nas rochas, e aqui eu estou caído, prostrado, sangrando. Irmãos, para terminar, eu falo isso de conhecimento de causa, porque eu também paralisei, né, Ana? Eu permiti me paralisar. Quase 4 anos atrás, eu tomei um rumo diferente, e este rumo me levou justamente a um medo, a um temor tão grande que abortei a missão. Apertei o botãozinho vermelho e voltei, retrocedi. Doei todos os meus ternos, todas as minhas gravatas e falei: eu não prego mais. Daqui de dentro, por esforço próprio, não sai mais nada. Secou-se a fonte, quebrou-se a ponte, fiquei perdido no pé do monte, que um dia eu quis subir, mas agora, Senhor, até que o Senhor usou um profeta, uma profetisa, uma mulher de Deus, e falou: pastor Jardel, vai lá onde você caiu, vai lá onde se conserte diante de Deus. E há 3 meses eu tenho vivido num renovo ministerial. Há 3 meses eu e minha família, né, família, temos vivenciado essa nova subida, esse novo retorno ao caminho da onde eu nunca deveria ter saído. Desviou, não, eu estou falando de desvio, não estou falando de ir para o mundo, eu estou falando de estagnar, de paralisar, de engessar de uma forma tal, parece que você está dentro de uma caixa fechada, apertada, em que o ar é rarefeito, que você não consegue se movimentar, é um caixão mesmo.
É uma morte espiritual. Estava lá, mas não estava. Até que eu cheguei aqui num domingo, parei com o carro ali na frente, tentei subir aqui o monte e não consegui. Fui covarde, achei que não fosse ser aceito, ou que, sei lá, aquelas coisas que passam na nossa cabeça, que depois até a gente ri mesmo de nós mesmos. Voltei para casa e falei com essa profeta de Deus, falei, eu não tenho forças. E ela falou, vai domingo de novo. Vai domingo de novo, porque a gente vai estar lá te esperando. E eu vi no domingo seguinte, parei novamente com o carro. Eu vi o culto lá de baixo. Subi o primeiro, o segundo, o terceiro degrau e falei, não dá, eu não consigo. Esse monte é muito mais alto do que eu posso. É muito mais alto do que as minhas forças físicas e emocionais. E um diácono apareceu ali na porta. Pastor! Eu botei a mão na cabeça. Ele sobe. Eu não consigo. Ele desceu as escadas correndo. E ali ele me abraçou e me trouxe, me deu uma máscara, que até a máscara. E naquele dia foi quebrado todo o medo. Naquele dia o amor de Deus lançou fora todo o medo, toda a covardia que existia dentro de mim. E depois de finalmente restaurado, aquilo que a gente sempre pensa, a gente sempre diz, né? Poxa, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi em meio a esse sentimento de paralisação? Quantas vezes eu falei com meus filhos, olha, ali está a igreja, o carro passou agora. Nunca fui rejeitado por vocês, nunca. Cada vez que eu encontrava com um de vocês pelas ruas, eu era tão bem recebido, de uma forma que eu ficava assim, nossa, Juju lembrou de mim, a Ana, era eu fiquei perdido no pé do monte. Essa palavra é para mim também, porque, como eu falei, eu tenho esse conhecimento de causa, eu sei. Eu te desafio nesta noite, você, a subir o monte. Chega de intermediários. Chega de adoração ou busca terceirizado. Chega de busca do outro, chega de carona. A trombeta tocou, soou para que subamos, e essa trombeta é Jesus abrindo o caminho, limpando todos os empecilhos para que a gente tivesse hoje a oportunidade de dizer, levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do, mas é uma versão original que diz o meu socorro é o, não vem do, é o Senhor. Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. É Ele que me impulsiona a subir degrau por degrau. É Ele que me convida e me impulsiona a estar no lugar chamado Santo dos Santos. É Ele que assim então me prepara, me capacita para subir um degrau de cada vez, estarmos subindo um de cada vez. Não permita que nada te paralise, que nada te pare, que nada te esmoreça, que nada te entristeça, que nada te desanime com relação à subida. Você pode sentir-se triste, você tem esse direito, eu não quero te tolir disso. Você tem o direito de sentir-se desanimado, eu também não quero te tolir desse sentimento. O que não pode é você permitir que isso venha te dominar, ao ponto de você querer parar, de você querer voltar atrás. Subamos, 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 subamos. Há uma recompensa,
Há um tesouro no final desta caminhada. Há uma recompensa no final deste monte. Há uma coroa te esperando neste lugar chamado Altíssimo. Há uma coroa neste lugar chamado presença. Irmãos, eu quero porque Ele é o novo e vivo caminho, e é por Ele, é para Ele. Não tem como eu chegar àquele lugar sem eu estar nele e dentro dele. Moisés, descansa, Moisés, pode se aposentar, Moisés. Eu não vou te incomodar, pedir para que tu vá, mas eu quero ir pessoalmente. Vamos ficar de pé. Tem uma água aqui? Tem. Há uma presença aqui, irmãos. Há algo de Deus neste lugar. O Senhor reservou este momento. O Senhor marcou este encontro nos céus, para que você, ou melhor, para que nós estivéssemos. De repente você aí na sua casa não está entendendo, compreendendo. Então eu tenho que estar lá na igreja. Não, eu estou falando de presença. E a presença de Deus, ela não se limita a um espaço físico, mas ela é muito mais além disso. Que você aí aonde você está, você também estar agora dentro da presença de Deus. Esta presença que quando a gente entra, a gente sente um arrepio. Essa presença, quando a gente entra, dá vontade de rir, vontade de chorar, tudo ao mesmo tempo. Essa presença que faz com que a gente às vezes nem consiga respirar, de tão forte, tão denso que é. O povo de Israel já tinha experimentado tantos milagres na sua caminhada pelo deserto. Já tinha visto o mar se abrir, já tinha visto o maná do céu, já tinha visto as codornizas vindo do mar para eles alimentarem, já tinha visto a água na rocha, a rocha na água. Já tinha visto tantos e tantos e tantos e tantos milagres. Era um povo experimentado. Mas quando chegou no momento crucial, no momento mais importante da sua vida, que era experimentar a presença de Deus, não só os milagres, não só aquilo que Ele poderia oferecer, mas a sua própria presença, eles titubearam. Não titubiem, não titubiem, não pare, não pare. Há uma canção que foi ministrado aqui logo no início, que fala exatamente disso. Senhor, retira o medo. Retira o medo. Por quê? Eu tenho medo da tempestade. Eu tenho medo do fogo. Eu tenho medo da morte. Eu tenho medo do monte. Mas nós entendemos hoje que a tempestade forte é Ele, que o fogo ardente é Ele, que a porta aberta é Ele, mas a fechada também, que o vento forte a soprar é Ele. Se é Ele, então eu quero. Se é a morte, mas a morte é em Cristo, eu quero. Nada, 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 quem nos separará deste amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entre pelos portais, se agarre na presença de Deus e não se permita nunca mais sair, nunca mais sair. E quando bater os desânimos, grite bem alto, peça ajuda, peça ajuda. Um dia eu gritei no WhatsApp para a nossa diaconisa Ana, e ela falou: pastor, vem, mas eu não vou conseguir, mas eu vou junto contigo.
Existem outras diaconisas Anas neste lugar, existem outros homens e mulheres aqui neste lugar à sua disposição, Davi, disposto a estender a mão, porque este é um lugar marcado, este é um lugar separado por Deus, este é um lugar onde o Senhor está, e aqui Ele assim então te convida você a começar novamente, a continuar a sua jornada, a sua caminhada. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, Senhor, Tu és o dono, o proprietário de todas as coisas. Deus, a Tua palavra diz aqui em Êxodo 19, que nós somos a Tua propriedade exclusiva, que nós não pertencemos a nenhum outro Deus, a não ser o Deus de Israel, ao Deus de Jacó, ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão e o Deus do meu coração. A Tua palavra diz, Senhor, que assim como as asas da alva, assim como as asas da águia, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a Tua presença, Senhor. Oh Deus, nós Te agradecemos, Senhor, porque essas asas do Espírito Santo, ela é viva e eficaz. Ela ainda, Senhor, faz com que nós sejamos projetados na Tua direção, na Tua dimensão, até o terceiro céu. Oh Deus, nós entendemos nesta noite, através de Êxodo 19, que o Senhor tem ciúme de nós, que o Teu Espírito clama por nós, que o Teu Espírito almeja cada um de nós, que Ele grita, que Ele geme com gemidos inexprimíveis o nosso nome, a cada instante, a cada momento que eu peco, a cada momento que eu me prostro, a cada momento que eu caio. O Espírito Santo de Deus, Ele vai no céu, Ele vai aos ouvidos de Deus e Ele grita o meu nome, Ele grita o meu nome pedindo: dá-lhe mais uma chance, dá mais uma chance, dá mais uma chance. Obrigado, obrigado, Espírito Santo de Deus. Oh, que as asas da alva que nos leva, então nos leva agora à presença, leva-nos agora ao lugar chamado Santo dos Santos, leva-nos agora ao cume do monte, conduz-nos. O caminho é difícil, o caminho é pedregoso, o caminho é escorregadio, mas Espírito, amigo Espírito Santo de Deus, me sustenta nas Suas mãos, me coloca de pé, e assim então vai iluminando o caminho, vai iluminando o caminho. Oh, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, é a Tua palavra, Senhor, que ilumina a escuridão da caminhada. É a Tua palavra, Senhor, que faz assim como um farol aceso, apontando na direção que eu devo ir. E às vezes os pés vacilam, Senhor, às vezes o coração teme, Senhor, às vezes a mente, Senhor, a razão me balança de uma forma tal, dizendo que eu não sou merecedor desta caminhada, que eu não posso subir, que eu sou um pecador errante. Mas Deus, a Tua palavra diz que não é por merecimento, oh Deus, mas é por misericórdia, não é por dignidade, mas é por piedade Tua, Senhor, que nós estamos de pé. Oh Deus, em nome de Jesus, eu sei que há pessoas aqui neste lugar, o Espírito Santo de Deus sopra no meu ouvido, que existem pessoas aqui neste lugar que estão pensando em parar, que estão desanimados, que saiu da sua casa dizendo: eu vou naquele lugar, eu vou estar naquele lugar, mas é a última vez, se Deus não falar comigo, se Deus não fizer algo hoje na minha vida, eu não sei como eu vou fazer para voltar para casa, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E Deus te diz para você nesta noite: eis aí a resposta, eis aí a resposta. Eu sou a resposta, porque eu sou a porta aberta, mas também sou a porta fechada. Eu sou aquele que troveja, mas sou aquele também que assim então sopra no seu ouvido, dizendo: tu és meu, tu és meu, tu és meu e de mais ninguém. Tu és o meu jardim secreto, e nesse jardim só eu posso passear.
Nesse jardim só eu posso desfrutar. Nesse jardim só eu posso contemplar a beleza. Nesse jardim só eu posso sentir este aroma, porque foi eu que fiz, foi eu que morri na cruz, fui eu que assim então fechei você para mim. Assim diz o Senhor. Não é o fim, não é o fim, não é o fim da trajetória, da caminhada. Nós estamos, eu não sei, na metade do monte. Nós estamos um pouco a mais, um pouco além da metade. Eu não sei te dizer isso, qual a quilometragem, mas eu só sei de uma coisa. Eu não olho para baixo, eu não olho para as dificuldades, mas eu olho para o alto. E quando eu olho para o alto, quando eu olho para o meu alvo, eu não consigo mais ver as dificuldades, os problemas, porque os meus olhos são fitos, os meus olhos são atraídos à presença gloriosa, a presença gloriosa do Jeová Jireh. Essa presença me atrai de forma tal que eu não consigo olhar para a direita, nem para a esquerda, e muito menos para trás. Mas eu olho para Ele, olhe para Ele, olhe para Ele, igreja, olhe para Ele, irmãos, olhe para Ele, olhe para Ele, olhe para mais nada. Esqueça a dificuldade, esqueça os terremotos, e porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Atrai, Senhor, os nossos corações nesta noite. Atrai as nossas mentes, ó Pai, na sua direção. Tira de nós toda dúvida, toda incredulidade, toda imparcialidade. Tira de nós, ó Pai, todo espírito de mornidão. Tira de nós, ó Pai, todo espírito de paralisia, toda paralisia espiritual. Seja agora tirada do nosso meio. Nós demos uma ordem agora no mundo espiritual. Ei, você que está me ouvindo, você que tem paralisado, oh, em nome de Jesus, eu te repreendo agora na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que toda ferramenta agora do inferno, chamada desânimo, que toda ferramenta agora, oh, do inferno, chamado medo, chamado paralisia, que seja agora quebrado em nome de Jesus. Quebra o arco, quebra a lança, quebra o arco, quebra a lança, Senhor Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Oh, que os grilhões, eu vejo grilhões nesta noite, eu vejo correntes sendo quebradas, sendo amassadas pelo pé de Jesus. Oh Deus, oh Senhor, é uma quarta-feira, é uma quarta-feira, final de mês, mas é a quarta-feira, Senhor. É o dia aceitável do Senhor. É o dia que o Senhor debruçou sobre este lugar e falou conosco, Senhor. Leva-nos, Senhor, guardados e protegidos, mas com esta palavra latente em nossos corações. Não nos deixe, Senhor, desviar-nos nem para a direita nem para a esquerda, como já foi falado. Não nos deixe, Senhor, retroceder, voltar a caminhada, a subida, mas, Senhor, pegue em nossas mãos e nos ajude a subir. Amigo Jesus, que já fez esta caminhada, que já fez esta subida, que conhece de cós salteado a cada curva, a cada caída. Ah, Jesus, nos ajuda a subir, nos ajuda, Senhor, a galgar, nos ajuda, Senhor, assim então a vencer os obstáculos, e nos aponte a cada vez que o desânimo bater, a cada vez que o medo bater, nos aponte a direção do Pai, a
na direção do Pai, na direção do Pai. Em nome de Jesus, aplauda Ele, pois Ele é digno.